Então vamos para mais uma aula de hoje, e dando continuidade aí nos nossos estudos, nós vamos estar falando um pouquinho aí sobre a adição de números decimais. Na verdade, nós vamos trabalhar hoje com a adição e com a subtração de números decimais. Para iniciarmos falando um pouquinho sobre a adição de números decimais, vamos relembrar um pouquinho sobre a adição de números naturais. Então observem que se eu tivesse um número 12 mais 13, então, observem que o 12 mais 13, eu tenho aqui a unidade, que é o 2 e o 3, e a dezena, que é 1 e o 1, ok? Então, na adição dos números naturais, eu sempre vou manter a unidade embaixo da unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. Então, observem que aqui eu vou ter 2 mais 3, 5. Depois eu tenho 1 mais 1, que é 2. Então, eu tenho aqui 12 mais 13 igual a 25. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês antes de entrar nos números decimais? Que para adicionar um número decimal, assim como um número natural, eu tenho que respeitar as casas. No caso aqui, a casa da unidade, a casa da dezena. Se eu tivesse um outro número que tivesse centena, por exemplo, 128 mais 35. Então, observem que o 128 ele tem a casa da unidade, ele tem a casa da dezena e tem a casa da centena. Já o 35 só tem a casa da unidade, que é o 5, e da dezena, que é o 3. Então, para somar o 8, que é a dezena, que é a unidade, eu vou ter junto com ele aqui somar o 5, que são 8 unidades mais 5 unidades. Depois eu vou somar as duas dezenas mais 3 dezenas. E assim, na casa da centena não tem ninguém aqui no 35. Ou eu posso acrescentar um zero, ou eu posso deixar em branco. Então fica a critério de vocês, ok? Então, para adicionar o número natural é importantíssimo, ou melhor, na verdade, obrigatório você respeitar as casas decimais. Então, ou no caso também a casa das ordens de grandeza. 8 mais 5, nós temos aqui 13. Então, observem que eu tive mais de uma dezena, porque 13 passou de uma dezena. Então, eu vou subir com uma dezena aqui, ó. Então, agora eu vou ter 2 mais 1. Então, eu vou somar o 2 mais esse 1 aqui, ó. Então, fica 1 mais 2, 3. 3 mais 3, que é igual a 6. E aqui eu tenho uma centena. Então, eu tenho agora aqui 163. Ou seja, 128 mais 35 é igual a 163. Então, lembre-se sempre, numa adição de números naturais, eu sempre vou ter que respeitar a ordem de grandeza deles. Unidade sobre unidade, dezena sobre dezena, centena sobre centena, uma embaixo da outra nesta ordem. Já nos números decimais, que é o assunto da aula de hoje, na adição, não tem também nenhuma dificuldade para fazer, desde que nós respeitemos essa ideia. Então, vamos pegar aqui o nosso primeiro exemplo da aula. Então, se eu tenho aqui no primeiro exemplo 0,3 mais 0,4. Então, ou seja, eu tenho 3 décimos mais 4 décimos. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou montar essa continha aqui, ó. 0,3 mais 0,4. Então, observem que eu coloquei. Eu tenho décimo, então 3 décimos sobre 4 décimos, vírgula embaixo de vírgula, ó. Uma vírgula tem que sempre ficar embaixo da outra. E a parte inteira, que é o zero, sobre a parte inteira. Então, eu vou ter aqui 3 mais 4, que é igual a 7. Coloco a vírgula, 0 mais 0, que é igual a 0. Ou seja, 3 décimos mais 4 décimos resultou em 7 décimos. Então, frisando, ó, décimo embaixo de décimo, vírgula embaixo de vírgula, a parte inteira aqui que representa a minha unidade da parte inteira sobre a parte inteira. Ok? Qualquer dúvida sempre está perguntando aí
para que você possa não deixar essa dúvida ficar. Então, vamos para um segundo exemplo. Vamos imaginar aqui que no segundo exemplo eu tenho 2,35 mais 0,8. Então, observem que eu tenho aqui 2 inteiros e 35 centésimos mais 8 décimos. Se eu tenho 2 inteiros e 35 centésimos mais 8 décimos, então eu vou pegar primeiro aqui o 2,35 mais vírgula embaixo de vírgula. Coloco a vírgula, zero. Então, o 2, o zero fica embaixo do 2, mais o 8 décimos. Se é 8 décimos, observem que o 2, que é a parte inteira, tá junto com o 0, que é a parte inteira. O 3, que é o décimo, está aqui na mesma coluna do 8, que é o décimos. O 5, não tem ninguém aqui. Então, o que eu posso fazer para não me confundir? Como você tem duas casas decimais aqui, você pode vir e acrescentar um zero aqui, ó. Ou seja, agora eu tenho 5 centésimos, 0 centésimos. Então, fica 5 mais 0, que é igual a 5. Aí eu tenho 3 mais 8, 11. Então, observem que passou aqui de um décimo. Okay? Então, eu tenho agora, melhor, passou de 10 décimos. Então, o que acontece? Como deu 11, eu vou subir um normalmente, como você já costumava fazer na adição normal. Então, eu vou ter aqui agora, ó, 2 mais 1, 3. 3 mais 0, 3. Então, vírgula, 3. Ou seja, eu tenho aqui 2 inteiros e 35 centésimos mais 80 centésimos, ou 8 décimos, vai resultar em 3 inteiros e 15 centésimos, ou seja, 3,15. E o que é muito importante nós estarmos com atenção? Igual às casas decimais. Se aqui eu tenho duas, coloca um zero aqui, você não vai alterar o número. Isso nós vimos já quando nós trabalhamos aí com frações equivalentes, números decimais maior, menor ou igual, que também tem a sua equivalência, ok? 8 décimos e 80 centésimos são números equivalentes aí, ok? E não esquecer de sempre colocar vírgula embaixo de vírgula. Colocou a vírgula embaixo de vírgula, respeitou aqui essa questão de décimo, centésimo, milésimo. Um está na mesma coluna que o outro, a parte inteira também respeitando a parte de ordem e grandeza, não vai ter erro. Vamos fazer aí mais um terceiro exemplo. Então, neste terceiro exemplo, vamos pegar o seguinte. Então, vamos imaginar que eu tivesse aqui 23,12 mais 4,152. Então, observem que eu tenho 23 inteiros e 12 centésimos, mais 4 inteiros e 152 milésimos. Observem que aqui eu tenho a casa do milésimo. Aqui eu não tenho, aqui eu tenho a casa do décimo e depois dos centésimos. Então, primeiro passo, o que nós vamos fazer? Lembre-se, vírgula tem que ficar embaixo de vírgula. Então, eu vou pegar aqui, ó, 23,12 mais, aí, ó, 4, que é unidades, então fica 3 e o 4, 152. Então, observem aqui o seguinte, que neste primeiro caso, no primeiro número, eu tenho 23,12. Aqui eu tenho 4 inteiros, 152 milésimos. Neste caso, eu não tenho a casa do milésimos. Como eu não tenho a casa do milésimos, o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar o zero. Então, eu coloquei o zero aqui. Então, eu vou ter 0 mais 2, que é igual a 2. Depois eu tenho 2 mais 5, que é igual a
7. 1 mais 1, que é igual a 2. Aqui eu tenho a vírgula. 3 mais 4, 7 unidades e 2. Então, ou seja, 23,12, ou seja, 23,120 mais 4,152 é igual a 27,272. Na forma correta, 27 inteiros, 272 milésimos. Okay? Então, essa primeira parte é da adição de números decimais. Então, vamos continuar agora falando um pouquinho sobre subtração dos números decimais. Na subtração, a gente vai seguir a mesma ideia da adição, de manter vírgula sobre vírgula, números decimais, parte decimal sobre parte decimal, parte inteira sobre parte inteira. E seguindo o mesmo princípio da subtração dos números naturais. Então, vamos só relembrar um pouquinho aqui de uma subtração de dois números naturais. Então, se eu tivesse aqui, por exemplo, 32 menos 14. Então, observem que eu tenho aqui a subtração de 32 menos 14. Se eu tenho 32 menos 14, observem que o 2 está na casa da unidade, o 4 está na casa da unidade, o 3 está na casa da dezena, o 1 na casa da dezena. Não é possível eu subtrair o número 4 de 2. Então, o que nós aprendemos aí? Nós vamos emprestar. Então, eu vou pegar uma dezena emprestada aqui do 3. Então, aqui eu vou ter o número 12 agora. E aqui eu vou ficar com o número 2. Ou seja, vai ficar 12 menos 4, que vai ficar 8. E 2 menos 1, que vai ficar 1. Então, eu vou ter aqui o número 18. Ok? Pegando um outro exemplo, eu poderia ter aqui um número 45 menos 18. Então, observe como que eu vou fazer a subtração. É possível tirar 8 de 5? Então, não é possível tirar 8 de 5. Então, eu vou ter que vir aqui no 4 e emprestar uma dezena. Então, como que eu vou ter que emprestar uma dezena? Eu venho aqui e empresto, então aqui fica o número 15 e aqui vai ficar um número 3, porque eu tirei uma dezena. Então, 5. Agora ficou aqui 15 menos 8, que é 7. E aqui eu tenho 3 menos 1, que é 2. Então, eu tenho aqui o 18 e o 27. Como resposta, a primeira, 32 menos 14, 18. 45 menos 18 é igual a 27. Então, vamos lá. Trabalhando agora com a ideia dos números decimais na subtração, nós vamos pensar da mesma maneira que essa subtração, respeitando a grandeza de cada número. Primeiro exemplo aqui, vamos pegar 3,2 menos 0,1. Então, o que nós vamos observar? Eu vou pegar o 3,2 menos o 0, a parte inteira, menos o 1, que também é um décimo. Então, eu vou ter aqui 2 menos 1, 1, vírgula embaixo de vírgula, 3 menos 0, 3. Então, eu tenho que 3 inteiros e 2 décimos menos 1 décimo é igual a 3 inteiros e 1 décimo. Ok? Lembrando, então, que eu respeitei a ideia de décimo embaixo de décimo, vírgula embaixo de vírgula e parte inteira sobre parte inteira. Ok? Isso é primordial, é muito importante nós sabermos aí fazer na hora de efetuar os cálculos. Vamos pegar aqui um outro exemplo. Se eu tiver aqui 3, segundo exemplo, 3,9 menos 2,7. Então, nós vamos estar montando 3,9
menos 2,7. Partindo dessa ideia, eu tenho aqui décimo, décimo sobre décimo, vírgula sobre vírgula, dezena, unidade, que é a parte inteira, sobre a unidade, que é a parte inteira. Aí nós vamos fazer agora 9 menos 7, que é igual a 2. E aí nós vamos ter 3 menos 2, que é igual a 1. Ou seja, quando eu trabalho com a ideia de 3 inteiros e 9 décimos menos 2 inteiros e 7 décimos, eu vou ter como resultado 1 inteiro e 2 décimos. Vamos pegar mais um exemplo, vamos aumentar um pouquinho aí para a gente trabalhar com a questão do empréstimo, igualar as casas decimais. No terceiro exemplo, nós vamos pegar aqui agora 3,8 menos 2,25. Então, observem que eu tenho 3 inteiros e 8 décimos, 3 inteiros e 8 décimos, menos 2 inteiros e 25 centésimos. Como eu tenho aqui 25 centésimos, eu vou ter, e aqui eu tenho décimos, eu vou ter que igualar as casas decimais. Então, o que nós vamos fazer primeiro? Eu vou pegar aqui, ó, 3,8, ou seja, 8 décimos, menos o 2, vírgula embaixo de vírgula, 25. Observem que aqui em cima do 5 eu não tenho número, que é a casa da centena. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o zero aqui, ok? Então, agora eu tenho 3,80 menos 2,25. E aí eu vou observar o seguinte, não é possível tirar o 5 de zero. Então, eu vou ter que trabalhar com um empréstimo. Então, eu vou ter que vir aqui, número 8, no 8 décimos. E eu vou emprestar para a casa do centésimo. Então, aqui vai ficar 10 e aqui agora vai ficar 7. Então, eu tenho 10 menos 5, 5, 7 menos 2, 2, vírgula embaixo de vírgula, 3 menos 2, 1. Então, eu tenho 1 inteiro e 25 décimos, ou melhor, 25 centésimos. Então, sempre tomar cuidado com o seguinte, é importantíssimo igualar, neste caso, obrigatório igualar as casas decimais para que você não cometa nenhum tipo de erro. Ok? Se você não igualar, você pode estar cometendo algum erro aí no seu resultado final. Então vamos aí para o nosso último exemplo da aula de hoje e depois começarmos aí a praticar, ok? Então vamos pegar aqui o quarto exemplo com o número 16,823 menos 8,42. Então vamos lá. Se eu tenho 16 inteiros e 823 milésimos menos 8 inteiros e 42 centésimos. Então observem que na minha primeira parcela aqui, no subtraendo, nós vamos ter 16,823. Se eu tenho 16,823, parte de milésimo, e aqui eu tenho centésimos. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos acrescentar um zero aqui para deixar as casas decimais. Então, agora eu tenho 420 milésimos e 823 milésimos. Igualei as casas decimais, vírgula embaixo de vírgula. Professor, se eu quiser colocar um zero aqui embaixo do 1, eu posso? Pode, você não vai alterar o resultado, você também vai estar fazendo o mesmo processo. Um zero à esquerda não tem valor, então não há necessidade. Porque você observa que aqui não mudou, ficou 8 inteiros 420 milésimos.
Se eu acrescentei esse zero à esquerda, continua sendo 8. Já nesse caso, 42 centésimos, e quando eu acrescentei o zero, ficou 420 milésimos. Então, agora sim, nós vamos fazer aqui a subtração. 3 menos 0, 3. 2 menos 2, 0. 8 menos 4, 4. 6 menos 8. Não é possível tirar 8 de 6, então eu vou emprestar. Vai ficar 16 menos 8, 8. E aqui ficou 0. 0 menos 0, 0. Então eu vou ter como resposta 8 inteiro, 403 milésimo. Então 16 inteiros menos 823 milésimos menos 8 inteiros e 42 centésimos é igual a 8 inteiros e 403 milésimos. Espero que vocês tenham compreendido essa explicação, que vocês possam conseguir resolver as atividades propostas. Até a próxima aula. Qualquer dúvida, por favor, procurar.